Olá, meu nome é Micaele Borges, faço parte da Liga de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Berlândia. E hoje eu trouxe para vocês um relato de caso sobre segmentação maxilar em cirurgia ortognática bimaxilar em paciente classe 3 de Henle. As deformidades dento-esqueléticas e craniofaciais causam várias injúrias ao paciente, tanto na mastigação, na fonética, na desarmonia facial, quanto nos problemas respiratórios, como a apneia do sono ou respiração bucal. Sabendo disso, é indicado o tratamento por meio de cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática ela iniciou-se como uma ressecção de mandíbula e ela foi aprimorada com osteotomias mandibulares e maxilares, como a Lefort 1, que resultou em técnicas bimaxilares que foram implementadas ainda mais pela segmentação de maxila. Este procedimento ele visa proporcionar uma maior movimentação do osso maxilar em várias direções ao mesmo tempo, tanto a região anteriormente quanto a região posterior lateralmente. Sabendo disso, o presente estudo ambiciona documentar essa segmentação maxilar realizada em uma cirurgia ortognática pela equipe de cirurgia bucomaxilofacial da Universidade Federal de Berlândia, e desejamos com isso contribuir com a literatura científica internacional. O relato de caso trata-se de um paciente de 32 anos com perfil facial classe 3 e oclusão classe 3 de endo, com referente queixa funcional. Ele apresenta bom estado geral, negando alergias, comorbidades e uso de medicamentos. A análise facial nos possibilitou ver que o terço inferior da face, com 64 milímetros, é sim maior do que os demais, e a linha de sorriso inferior, apresentando 44 milímetros, e a linha de sorriso superior, com 20 milímetros, nos indica também que este queixo, que esta região inferior, ela está anteriorizada. O espaço interlabial de 2 milímetros e o eixo Z de 1 milímetro. Lateralmente, a gente consegue novamente essa confirmação, não somente pelo tecido mole, mas também pelo esquelético. E aqui a gente consegue ver a linha de sorriso superior 4 milímetros positiva e a inferior 2 milímetros positivas, com a linha do pogônio 6 milímetros negativos. As fotos intraorais nos possibilitam ver que após o tratamento ortodôntico com os dentes alinhados no arco, o arco superior e o inferior encontram-se desalinhados, estando os dentes do arco inferior anterior aos dentes do arco superior. Esse é o traçado predictivo que foi utilizado no planejamento convencional e, além dele, também foi realizado o planejamento virtual tridimensional, utilizando ali a ferramenta Dolphin, que nos ajuda a prever problemas no transcirúrgico e no pós-operatório e também nos possibilita ter ali uma maior previsão de resultados, não só da parte esquelética, que a gente vê uma visão lateral deste paciente, aqui a gente consegue ver as movimentações, as osteotomias necessárias, tanto em mandíbula quanto a segmentação da maxila entre os caninos e entre os laterais, os incisivos laterais, e a previsibilidade dos tecidos moles no pós-operatório. Também foi realizado esse planejamento convencional no intuito de que os residentes envolvidos no procedimento possam treinar esse procedimento nos modelos de gesso. No pré-operatório, o paciente foi orientado a remover a barba, a ficar de dieta zero, e aí foi passado para ele o TCLE, que é o termo de compromisso livre e esclarecido, no qual ele optou e autorizou que a gente fizesse um relato de caso sobre o caso dele. No transcirúrgico, a gente conseguiu registrar principalmente este momento da segmentação maxilar, na qual a gente já vê aqui a maxila após a Lefort 1, a gente vê a maxila segmentada em 3 eixos, em 3 fragmentos, com 2 segmentações principais. Essas segmentações se estendem até a linha entre o canino e o incisivo lateral nos dois lados. O pós-operatório, tudo correu bem, exceto por uma complicação que houve na região de cicatrização de mucosa entre o incisivo lateral e entre o canino, na qual uma região de osso ficou exposta, e essa exposição ela pode sim causar alguns danos ao paciente, tanto infecções quanto também uma dor considerável por esse osso estar exposto. Esse paciente foi tratado com água ozonizada. Aqui a gente já consegue ver uma melhora dessa mucosa que consegue crescer sobre a fratura.
E aqui a gente já consegue ver aí um pós-operatório no qual o paciente já apresenta um fechamento e, como complementação desse tratamento, ele realizou a colocação de lentes, que ajudou na redução, esse é o lado que não houve nenhum tipo de complicação, no qual ajudou também a dar uma disfarçada nesse defeito que ele possui agora. Este é um antes e depois, mostrando a oclusão do paciente imediatamente no pré-operatório e no pós-operatório ali e após a colocação de lentes. Este agora é o sorriso do paciente. Anteriormente você quase não vê essa complicação que teve, né? Essa cicatriz. Aqui a gente consegue ver ele agora frontalmente. É bem diferente, a gente já consegue ver um paciente com outro olhar, com outra autoestima, o sorriso dele bem mais confiante, o sorriso bem mais harmônico. Lateralmente, a mesma coisa, a gente consegue ver que mesmo sem a barba, ele já possui um queixo bem mais predominante, não possui mais essa papadinha, e a gente consegue ver a harmonia agora entre os terços da face lateralmente. E com isso a gente consegue concluir que há sim uma prevalência de morbidades na segmentação de maxila, e ela está relacionada com a magnitude da expansão maxilar, com a correta técnica cirúrgica, com a estabilização adequada dos segmentos durante o procedimento cirúrgico, e o tratamento de exposição óssea com água ozonizada apresentou resultados positivos neste caso, tornando o caso ainda menos complexo na hora de fazer o tratamento das complicações. Muito obrigada e agradeço a todos.